Olá, você sabe calcular carga de parede? A carga de parede é uma carga distribuída linearmente na sua estrutura, ok? Ela pode ser do tipo numérica. O que seria isso? Quando aparece lá no software de dimensionamento, carga numérica, é que você vai pegar e vai calcular tudo, vai pegar e calcular toda a carga dela, certo? E colocar um valor lá e lançar linearmente, ok? Mas tem também as cargas alfanuméricas, que são as cargas que aparecem lá específica de cada tipo de parede. Por exemplo, no TQS vem lá padrão, default, quatro tipos lá. Bloco de 14 centímetros, bloco de 19 centímetros, tijolo vazado de 15 centímetros, tijolo vazado de 25 centímetros. Pegando aqui como exemplo o bloco de 14 centímetros, 0,26 toneladas por metro quadrado. Está considerando aí a espessura do bloco, que é de 14 centímetros, tá certo? E está considerando o metro quadrado, quer dizer, é 1 metro de parede. Você ainda tem que lançar a altura da sua parede, ok? E aí vem uma observação sobre a altura da parede, Você vai pegar ali nível, se ela estiver debaixo de viga, por exemplo, você pega aí a altura de piso até piso e subtrai. Se ela estiver embaixo de laje, você vai pegar de piso a piso e retirar a espessura da laje, ok? Se ela estiver na posição de uma janela, por exemplo, a alvenaria vai ser só a altura do peitoril, ok? Isso na norma 6120 de 1980, que é a carga de ações para cálculo de estrutura. Essas cargas de paredes, elas vinham basicamente em cima aí da densidade do material do tijolo, tá certo? Então aí você pegava o material do tijolo, a densidade disso, multiplicava pela espessura da parede e multiplicava também pela altura da parede, para chegar ali a sua carga numérica, e lançar. Ou também com a sua carga alfanumérica, se for o caso. Mas levando em consideração aí apenas isso: espessura da parede, altura da parede, densidade da alvenaria, do bloco utilizado, tá certo? Que é normalmente bloco de cerâmico furado, 1,3 toneladas por metro cúbico, bloco de cerâmica maciço, 1,8 toneladas por metro cúbico, e o bloco de concreto, 1,8 toneladas por metro cúbico, ok? Você nem se preocupava com o revestimento. Bom, na norma aí nova, a norma, na verdade não é a norma nova, a norma atualizada, a NBR 6120 de 2019, certo? Teve uma pequena alteração. A anterior, que tinha 6 folhinhas só, agora virou mais informações, com mais folhas. E aí a gente pôde, então, calcular as cargas de parede com mais algumas informações, Continuamos com a espessura da parede, continuamos com o tipo da alvenaria, quer dizer, o miolo da alvenaria, tá certo? Mas podemos colocar agora os revestimentos de parede, gesso, reboco, a cerâmica, de repente a pedra, granito, qualquer coisa que você estiver lá. Você consegue achar isso na nova atualização da norma 6120, ok? Beleza. Então, a gente pôde fazer algumas alterações. Eu fiz as minhas próprias cargas de parede alfanumérica com as minhas especificações, Então, eu criei lá tijolo furado, tijolo cerâmico, por exemplo, de 9 centímetros, gesso de um lado, gesso do outro, gesso dos dois lados. Tijolo cerâmico de 9 de espessura, esse tijolo aí podia ser de 14 de espessura, de 19 de espessura, tá? Mas eu estou fazendo aqui só os de 9. De 9 de espessura com reboco de dois lados. Tijolo cerâmico de 9 de espessura com reboco de um lado, cerâmica do outro. Tijolo de cerâmico de 9 de espessura com reboco de um lado, gesso do outro. Tijolo cerâmico de 9 com
cerâmica dos dois lados, ok? Então eu fiz aí a minha própria nomenclatura e calculei. Vou mostrar para vocês aqui como que eu fiz isso, utilizando aqui como exemplo tijolo cerâmico de 9 de espessura. Então vamos lá. Do mesmo jeito, o tijolo cerâmico, tá certo? 9, 19, 29, ele poderia ser 9, 19, 19 também, ia dar um pouquinho de diferença, porque no de 29 eu tenho menos juntas de assentamento verticais. Esse mesmo tijolo ele pode ser usado em pé ou deitado, né? Em pé, do jeito que ele está aí, ele dá uma espessura de 9 da nossa parede. Se ele fosse deitado, daria uma espessura de 19. E a nossa parede ficaria dessa forma aí, com reboco dos dois lados. Tijolo cerâmico de 9, 19, quer dizer, a alvenaria de tijolo, já considerando junta de assentamento, né? 9 centímetros de espessura, com 2,5 de reboco de cada lado, que é o que normalmente a gente considera, 2,5 de reboco de cada lado, dando uma alvenaria total de 14 centímetros de espessura. Então vamos à carga da parede de tijolo cerâmico de 9 centímetros de espessura, reboco dos dois lados. Se vocês forem lá no TQS, nas tabelas de carga, vocês vão encontrar lá a norma 6120 de 2019, atualizada. Como é que você chega nessa tabela? Eu vou deixar na descrição do vídeo um outro vídeo que ensina como você colocar essas cargas que a gente está aprendendo a calcular aqui nesse vídeo. Vocês vão colocar lá no TQS para já ter elas prontas lá para utilizar, e nesse vídeo mostra como é que faz, tá bom? Então você vai lá dentro nas tabelas e clica aí em cargas, né, da NBR 6120 e vai abrir para vocês essa aba, onde vocês vão poder verificar aí, por exemplo, ações permanentes. Aí você escolhe lá, tabela 2, alvenaria. Alvenaria cerâmica vazada. Você vai ter lá espessura do elemento de 9 centímetros de espessura, acabado. Significa o quê? Que é uma alvenaria de bloco cerâmico vazado de 9 centímetros de espessura. E o que é o acabado? O acabado é já com as juntas, né, de assentamento, considerando também a argamassa das juntas. Então você vai ter lá que a alvenaria de bloco vazado vai dar 0,08 toneladas por metro quadrado. Beleza. Depois a gente vai olhar o que? A argamassa. Não aquela argamassa de assentamento, tá? Porque aquela já está incluída lá na nossa alvenaria. O que nós estamos olhando aqui agora é a argamassa do reboco, tá? Que nós não temos aqui reboco. O que nós temos é a argamassa de cal, cimento e areia, que dá uma densidade, né, de 1,9 toneladas forças por metro cúbico. Então nós vamos ter que multiplicar lá pelaquela espessura do nosso reboco, tá certo? Então vamos lá. A carga referente ao reboco. O reboco 2,5 centímetros, né, que a gente viu aí atrás. Então o reboco dos dois lados, então 2 vezes 0,025 metros vezes 1,9 tonelada força por metro cúbico, vai nos dar 0,095 tonelada força por metro quadrado. Beleza, então o nosso total vai ser o nosso parede de tijolo cerâmico de 9 centímetros, reboco dos dois lados, 0,08 mais 0,095, 0,175 tonelada força por metro quadrado. 175 quilos, né, ou quilogramas forças por metro quadrado. E aí a gente vai ter que multiplicar pela altura da parede para ter a alvenaria distribuída linearmente. Vamos fazer um outro exemplo aqui, que é tijolo cerâmico de 9 de espessura, gesso de um lado e cerâmica do outro. Beleza? Vamos ter o mesmo tijolo, né, com 9 de espessura, e vamos ter a nossa parede completa,
que seria o quê? De um lado, gesso, do outro lado, cerâmica. Mas para assentar cerâmica, a gente precisa ter o emboço, que é basicamente o reboco sem o acabamento, né? Sem passar o que a gente chama de feltro ou filtro, tá certo? Então, nós temos aí 9 de espessura com meio de gesso, 0,5 centímetros, normalmente não passa disso a espessura do gesso, e o emboço de 2,5. E mais a cerâmica, que a cerâmica mais a argamassa vai dar aí por volta de 1 centímetro, ok? É diferente a argamassa, a densidade, da argamassa para a densidade da cerâmica? Sim, mas eu vou colocar, não vou ali separar, dá 0,7 de cerâmica e 0,3 de argamassa, ou 0,5 e 0,5, tá certo? Eu vou considerar a densidade da cerâmica, tá certo? Vamos ao nosso segundo exemplo aí, com a carga de uma parede de tijolo cerâmico de 9 centímetros, só que agora com gesso de um lado e cerâmica do outro, tá certo? Então, beleza, nós temos lá no mesmo lugar, nós já temos lá, como o tijolo é de 9, tijolo cerâmico de 9 igual ao outro, no mesmo lugar. Tijolo cerâmico de 9, 0,08 toneladas forças por metro quadrado. Beleza? Bom, agora nós temos gesso de um lado e cerâmica do outro, tá bom? Então, para colocar a cerâmica, a gente vai ter que fazer um emboço, que é a mesma coisa aí do reboco, né? A diferença do emboço para o reboco é que um é acabadinho, né? Você vai depois desempenar aí, você vai passar aí a desempenadeira, né? E vai passar o filtro, quer dizer, uns chama de feltro, outros de filtro. Na verdade, passa a espuma aí para ficar bem acabado no reboco. No emboço você para lá no sarrafiado, para ficar o mais ácido possível para você colar com a argamassa. Então, o emboço vai ser a mesma densidade do reboco lá, né? Argamassa de cimento, cal e areia, 1,9 toneladas forças por metro cúbico. E nós temos agora também a nossa argamassa de gesso, que é no mesmo lugar da argamassa lá, tá? Só que um pouquinho mais para baixo nós temos lá argamassa de gesso, 1,8 toneladas forças por metro cúbico. Então, nós temos a densidade aí de nossos 3 acabamentos. Então, vamos lá. Primeiro, a alvenaria, né, que nós já temos em metro quadrado, 0,08 tonelada força por metro quadrado. Depois, agora, nós vamos ter o gesso, de um lado só. Então, é meio centímetro, né, 0,5 centímetro ou 0,005 metros, vezes 1,8 tonelada força por metro cúbico, que vai nos dar 0,009 tonelada força por metro quadrado. E o nosso emboço, de um lado só, 2,5 centímetros, que vai ser 0,025 vezes 1,9 toneladas forças por metro cúbico, que vai dar 0,0475 toneladas forças por metro quadrado. E por fim, nossa cerâmica, né, que você vai ali na tabela 1, no segundo item, blocos artificiais e pisos, tá? Então nós vamos escolher lá embaixo, lajota cerâmica, 1,8 tonelada força por metro cúbico, a densidade, ok? Nós vamos utilizar todo aquele 1 centímetro nessa densidade aí. Ah, mas a argamassa é 1,9, tá? Mas essa argamassa de assentamento, ela com ali a desempenadeira dentada, né, vai acabar dando uma densidade, ela assentada no lugar vai dar uma densidade menor. Então nós vamos utilizar aí esse 1,8 tonelada força por metro cúbico, certo? Vezes 1 centímetro vai nos dar 0,018 toneladas forças por metro quadrado. O nosso total então vai dar 0,1545 toneladas força por metro quadrado, ou 0,155 toneladas forças por metro quadrado, vezes a altura da nossa parede, para poder a gente lançar a nossa carga distribuída linearmente de parede. Agora é só você aí fazer as outras, né?
Faz aí, ó, a mesma coisa aí para... Nós já fizemos tudo isso aí, ó, para tijolo cerâmico de 9, você pode fazer para tijolo cerâmico de 14, né? Tijolo cerâmico de 19, e pode mudar aí para bloco, e pode fazer o que você quiser aí seguindo esse roteiro, tá bom? E como eu falei, clica no outro link lá que vai mostrar como que você pega essa carga alfanumérica e acrescenta ela, coloca ela lá nas tabelas do TQS. Se você utilizar outro software também, não deve ser difícil de colocar, tá certo? Então é isso aí. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal para receber notificações dos vídeos, tá certo? E nos siga aí nas nossas redes sociais, combinado? Obrigado!